Olá, queridos irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E nós vamos agora para a nossa sexta aula, do capítulo 6, o círculo de comprometimento, a segunda parte. A primeira parte foi abordada pela Vanessa, né, na questão do compromisso e interesse. E na segunda parte a gente vai focar um pouco mais no compromisso, no comprometimento de um cristão. O que significa a questão do compromisso? O que significa você ter um compromisso com Cristo? Será que você tem um interesse apenas em Jesus Cristo? Se há o interesse e não há o compromisso, há tempo de nos corrigir. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, algumas características, né, bem interessantes que a lição vem trazendo para nós, e que a gente possa aprender e possa ser muito edificante para a nossa vida, que a gente possa entender o real significado de ter um compromisso com Cristo. Eu te convido, pegue a sua Bíblia, ore antes, é muito importante, pegue a sua Bíblia e vamos estudar e vamos analisar aquilo que Deus quer falar conosco. Deus fala conosco e falará com cada um de nós. Vamos analisar os textos e ler cada um para a gente poder entender um pouco mais do conteúdo da revista. Por isso, querido, pegue sua Bíblia, dê um pause, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Alvo da nossa lição. A nossa lição de hoje tem 3 alvos importantes e também interessantes que nós vamos estudar, vamos comentar, vamos discutir. E o primeiro alvo da nossa lição é compreender o que significa seguir a Jesus. O que significa para você seguir a Jesus? Se eu perguntar a você agora, você que está vendo esse vídeo, o que significa seguir a Jesus? Você entende o que é seguir a Jesus? Você compreende por que você segue a Jesus? O que é seguir Jesus para você? Então a gente vai entender esse compromisso, porque é um compromisso seguir Jesus. Você firma um compromisso com Ele, um compromisso de amor, de seguir ao Mestre, de seguir Jesus Cristo. Então, compreender o que é seguir o Mestre, o que é seguir Jesus Cristo. Segundo ponto é sentir-se motivado a comprometer-se com o Senhor. Você está motivado, vou até colocar aqui, você está motivado em se comprometer com Jesus Cristo? Você sente motivação em um comprometimento com Cristo, em mergulhar em Jesus Cristo, em beber da fonte de Jesus Cristo, em estar próximo dele, em se relacionar com ele? Você se sente motivado para isso? Seguir a Cristo e estar motivado. Se você não está motivado, meu irmão, de ir à igreja, se você não está motivado de orar, se você não tem motivação de ler a palavra de Deus, ainda há tempo. Faça uma análise, procure uma ajuda, procure o seu pastor, converse com ele, converse com alguém que você tem uma confiança e principalmente, converse com Jesus Cristo, converse com Deus, peça ajuda a Ele. De repente algum empecilho, alguma dificuldade, alguma barreira tem impedido você de se comprometer mais com Jesus Cristo e ter a motivação, de ter o prazer de se relacionar com Ele. Então, peça a Cristo, peça ajuda, que certamente Deus vai te ouvir. E o terceiro ponto é assumir um verdadeiro, olha só, verdadeiro compromisso com Deus. Seguir a Jesus, estar motivado e ser verdadeiro. Você é verdadeiro com Cristo, embora que a Deus ninguém pode enganar, que a Cristo ninguém pode enganar, ao Espírito Santo muito menos, porque é aquele que sonda nossos corações.
Mas você pode se enganar. Você pode criar aí uma fantasia, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, uma desculpa, ser mentiroso com você mesmo. Então, ao firmar um compromisso com Deus, seja verdadeiro. Qualquer compromisso que você firmar na obra dele, no reino dele, na igreja, seja verdadeiro. Se você pode fazer, faça. Se você não pode fazer, não faça. Mas não assuma algo que você não vai conseguir honrar. Não assuma um compromisso que você não poderá honrar por diversos problemas. Por falta de interesse, por problemas pessoais, falta de tempo, enfim. Não compete a mim falar. Mas seja verdadeiro. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Então, entendamos que o alvo da nossa lição é entender e compreender o que é seguir a Jesus, estar motivado em se comprometer com Cristo e ser verdadeiro em assumir um compromisso com Ele. Seguir a Jesus, estar motivado e ser verdadeiro são três coisas que nós temos que cultivar no nosso coração, 3 passos que devemos cultivar no nosso coração para seguir uma vida em compromisso com Cristo. Aqui vamos recapitular um pouco, né? Sintetizar, na verdade, a lição anterior. O que aprendemos no estudo anterior? Pessoas comprometidas têm como principais características a entrega total da sua vida, a disposição de sacrificar-se e a coragem de colocar Deus em primeiro lugar. Entrega total da vida, da sua vida. A pessoa comprometida é aquela que se entrega totalmente a Deus. A pessoa comprometida é aquela que se sacrifica para Deus e por Deus. E a pessoa comprometida é aquela que tem a coragem de colocar Deus em primeiro lugar. Por que esses 3 pontos? Esses 3 pontos a gente vê muito bem lá em Lucas 18:18, de forma negativa. Esse jovem, que todos nós conhecemos o texto, né? Alguns vão dizer que é o jovem mancebo, a Bíblia de Jerusalém diz que é um homem, não um jovem, mas um homem. Mas enfim, esse jovem ele vai até Jesus e ele vai perguntar a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai dar alguns parâmetros dentro do próprio decálogo, da lei, né, dos 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, Jesus vai dizer 5. Né, os 5 que vai falar o seguinte, ó. Cadê os 5? Passou aqui. Aqui. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. 5 mandamentos horizontais. 5 mandamentos de relacionamento. Não adulterarás, não faça mal ao outro, ao próximo. Não matarás, não faça mal ao próximo. Não furtarás, não faça mal ao próximo. Não dirás falso testemunho, também não faça mal ao próximo. E por último, honra teu pai e tua mãe. Esse jovem vai dizer o que, Senhor? Eu faço isso desde criança. Desde pequeno eu tenho aprendido que eu tinha que fazer isso aí. Jesus disse, olha, falta mais alguma coisa. Vendo o coração daquele rapaz, Jesus disse, vende tudo que tem e me segue. Esse rapaz, ele teve a oportunidade de seguir o mestre. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele teve a oportunidade de ser um talmide de Jesus, de ser um discípulo de Jesus. Ele teve a oportunidade de beber diretamente da fonte de Jesus, de ser aí um apóstolo, de passar por todas as dificuldades que os apóstolos passaram e os discípulos de Jesus passaram, né? Como nós também passamos, somos discípulos de Jesus, mas esse rapaz ele teve uma oportunidade única de andar ao lado do Mestre, de andar ao lado de Jesus, de estar ao lado dele.
de aprender tudo de Jesus, mas não. Simplesmente ele tropeçou nesses 3 pontos. Ele simplesmente não quis entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele não esteve disposto a se sacrificar por Jesus. Ele não esteve disposto a sair da sua zona de conforto. Ele não esteve disposto a abrir mão dos seus bens para seguir Jesus, como os demais fizeram. Né? A gente vai ver que Jesus encontra Pedro e André e fala: me segue, vem comigo. E eles foram. Eles largaram o que tinha para fazer e seguiram o mestre, assim como os demais discípulos que Jesus chamou, um por um. Cada um tinha a sua responsabilidade, cada um tinha o seu trabalho, tinha os seus afazeres, né? Mas não, eles seguiram, eles escolheram, eles se comprometeram em seguir Jesus Cristo. Mas esse rapaz, ele não teve uma lição que passa para nós, né? Porque assim como esse rapaz, como esse jovem mancebo, como o rótulo do texto diz, assim como Jesus chamou esse rapaz, Jesus chama cada um de nós. Jesus disse o seguinte: olha, larga tudo que tem e me segue. Vende os teus bens e me segue. Sai da tua zona de conforto e me segue. Sai do lugar onde você está e me segue. Se compromete comigo. É o que Jesus nos chama todos os dias. É o que Jesus me chamou e é o que Jesus chamou você. A nos comprometermos com Ele. Temos uma vida de comprometimento. E essa vida de comprometimento, ela requer de cada um de nós uma entrega total, um sacrifício a Ele e colocar Deus em primeiro lugar. O próprio texto vai dizer, a Bíblia diz que aquele que coloca pai e mãe, aquele que coloca os seus bens acima de Cristo, não é digno dele. Então Jesus Cristo é o primeiro em nossas vidas. Claro que nós não devemos negligenciar nossa família, né? Nós temos nossos afazeres. Família é um presente de Deus. Eu coloco muito a família nisso, porque não adianta você priorizar o teu tempo todo à igreja e deixar a tua casa desguarnecida. Não é assim. Não é assim que Jesus quer. Esse não é o tópico do assunto, mas acontece muito isso, né? As pessoas focam muito na igreja, assim como Davi, focam muito no templo, focam muito na obra, mas a casa ela é desguarnecida. Então não é assim. Deus não quer isso. Deus quer que nós o coloquemos em primeiro lugar da nossa vida. E é ali que ele tem que ficar. No primeiro lugar da nossa vida. Mas também cuidar de nós, cuidar da nossa família, da nossa casa, nunca negligenciando a Jesus Cristo. É o que esse rapaz fez. Infelizmente foi a escolha que ele teve. Ele amou mais o dinheiro, ele amou mais os seus bens do que amar Cristo. Em toda a sua vida, ele teve o interesse de aprender e entender o que a Torá dizia. Ele vai dizer: olha, eu faço isso desde pequeno, desde criança eu aprendi isso. Então ele teve o interesse, mas ele nunca se comprometeu com a palavra, ele nunca se comprometeu com o reino, ele nunca quis um compromisso com Cristo. Ele apenas quis se aproximar de Cristo, talvez aí receber uma palavra de conforto, receber algo que massageasse seu coração, mas ouviu aquilo que ele deveria ouvir, né? Não o que ele queria ouvir. Então, está aí a nossa lição, nosso aprendizado sobre compromisso, é entender que ter uma vida total disposta a sacrificar para Deus, para Cristo Jesus, e ter a coragem mesmo, de colocar Deus em primeiro lugar. O compromisso de seguir o Mestre Jesus. Todos nós temos o compromisso de seguir Jesus Cristo. Todo compromisso, ele traz a ideia de um relacionamento entre partes. Todos nós que firmamos um compromisso com Deus, com alguém, o que for, nós ali estamos nos relacionando com a outra parte. Quem é casado sabe disso, né? Lá no altar você jurou o quê? Amar e respeitar, cuidar, até que a morte os separe.
Você firmou ali um compromisso, um relacionamento com a outra parte. Quando você vai trabalhar, assina sua carteira de trabalho, você vai assinar um contrato de trabalho, ali você tem um compromisso com a empresa, ali você ata um relacionamento com a empresa. A empresa, você promete trabalhar em prol do crescimento financeiro da empresa, e por contrapartida, a empresa ela se compromete em fornecer a você benefícios, né? Alguns planos de saúde, seguro de vida, o salário e outros benefícios que a empresa pode te dar. Então, ali é formado um relacionamento com Deus, não é diferente. Quando aceitamos Jesus Cristo, entendemos quem Ele é, nós atamos um compromisso, um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, ele é pautado em 4 passos, que eu achei bem interessante que a lição apresentou, né? Que é a fé, a confiança, a lealdade e a dedicação. Todas essas palavras no grego significam pistes, que também é compromisso. No latim, compromisso significa construir algo junto ou entre. No latim, que significa construir algo com alguém, construir algo junto com alguém. No grego, compromisso significa pistes, que é fé, confiança, lealdade e dedicação. E preste atenção nisso, todo relacionamento ele tem que ter fé. Você tem que acreditar no outro. Você tem que ter fé no outro. Quando eu me relaciono com Cristo, eu tenho fé nele. Eu tenho fé que Ele é meu Senhor e Salvador. Eu tenho fé que Ele se entregou por mim. Eu tenho fé que Ele morreu por mim. Eu tenho fé que Ele está preparando um lugar celestial para que você que possamos morar. Eu tenho confiança em Jesus. Eu confio nele em todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins da vida. Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que ser leal a Ele. A lealdade. Ora, não tem como eu beber de 2 fontes, não tem como eu seguir a 2 senhores, não tem como eu andar em 2 caminhos, ou é Jesus ou é nada. Então eu devo ser leal a Ele. E por último, eu tenho que ser o que? Dedicado, dedicação. Dedicação ao reino, dedicação à sua igreja, dedicação à sua obra, dedicação a Ele. Então entenda que compromisso, pistes, é ter fé, é ter confiança, é ser leal e ser dedicado a Jesus Cristo. Seja comprometido com Ele, tenha um relacionamento com Ele, que Deus vai te mostrar grandes coisas na sua vida, assim como tem mostrado na minha. Seguir com compromisso. Ao aceitar o convite do mestre para segui-lo, o discípulo deve agir em conformidade com o seu mestre, sendo-lhe fiel em tudo. Dê um pause, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22. Vamos ver agora o contraponto do jovem mancebo. O jovem mancebo, ele vai até Jesus, ele fala com o mestre, Jesus dá os parâmetros a ele, e ele fala assim, ó, isso aí desde pequeno eu conheço, como nós vimos nos slides passados, né? Jesus fala o seguinte, ó, larga tudo que tem e me segue. Só me segue. E ele dá para trás, né? Simplesmente porque não se dispõe a sacrificar-se para ele, para Deus, não se dispõe a se dedicar a Deus, não se dispõe a colocar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o coração dele estava em outra coisa e não em Cristo. Vamos ver agora um contraponto desse jovem, que é Mateus 4, 18 e 22. O texto diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes:
Jesus falando: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Pedro, André, Tiago e João, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixando, presta atenção, versículo 22, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Eles colocaram Jesus em primeiro lugar. Eles ataram ali um compromisso, uma fidelidade, uma confiança total ao Mestre. Todo discípulo deve confiar em seu Mestre. Todo discípulo deve ser dedicado ao seu Mestre. Todo discípulo deve ter fé em seu Mestre. Todo discípulo deve ser leal ao seu Mestre. Eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. A pergunta que eu faço é: você, nós nos enquadramos como jovem, mancebo, que seu coração estava em outro lugar, ou nos enquadramos no mesmo patamar dos discípulos, que deixamos tudo para trás para seguir o Mestre, para atar um compromisso com Ele, para nos relacionarmos com Ele? Então, que a gente guarde no nosso entendimento, no nosso coração, e quando Jesus nos chama, Ele nos chama para fazer algo nas nossas vidas. Ele chamou esses 4, depois chamou mais 8, e esses homens mudaram a história da humanidade. Tirando Judas, esses homens mudaram a história da humanidade. Esses homens foram ensinados por Jesus, foram discipulados por Ele. Esses homens deram continuidade àquilo que Jesus havia falado, àquilo que Jesus havia ensinado. Jesus deu autoridade a cada um deles, deu poder a cada um deles. Esses homens foram cheios do Espírito Santo. Esses homens proclamaram o Evangelho em toda a região da Judéia, depois da região da Ásia Menor, até chegar à Europa, e depois da Europa, o mundo. Então, esses 12, esses homens que atenderam os chamados de Jesus, e outros discípulos que também atenderam o chamado de Jesus, esses homens e mulheres, esses homens foram transformadores, porque esses homens e mulheres tiveram compromisso com Jesus. Nós somos o quê? Nós somos interessados em ouvir apenas a palavra, como esse jovem era apenas interessado, não era comprometido, ou nós somos comprometidos com Ele, como os discípulos? Pare e pense em relação a isso. Seguir Jesus envolve deixar as desculpas de lado. Toda desculpa, ela impede o compromisso de alguém. A verdade é essa. Toda desculpa, quando nós somos ordenados, quando somos compromissados por Deus e inventamos uma desculpa para não fazer aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que Deus ordenou, nós simplesmente sufocamos o compromisso, sufocamos aquilo que Deus havia nos ordenado, aquilo que Deus havia nos chamado para fazer. Então, é muito comum da nossa parte inventar desculpas para não fazer aquilo que Deus ordenou, ou mandou, ou nos instruiu a fazer. Trabalho, família, o que for, tempo, é o que mais tem, né? A desculpa hoje é o que mais é o tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Quando o camarada está lá sofrendo, ele tem tempo para tudo, mas tudo melhorou, entrou numa faculdade, passou num concurso, conseguiu um bom trabalho, melhorou um pouco o patamar, né, de vida, não tenho mais tempo.
estou estudando demais, estou trabalhando demais, o meu projeto me suga muito. Então, assim, inventamos desculpas para obedecer e para ouvir a voz de Deus. Lucas, no capítulo 14, é um texto que fala exatamente disso aí. Desculpas. Vamos ler Lucas 14, versículo 16 ao versículo 24. Porém, ele lhe disse, Jesus contando uma parábola: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. É a hora da ceia, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos começaram a excusar-se, a darem desculpa, um a um começou a dar desculpa. E disse o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas escusado. E outro disse: casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos, aqueles que eram excluídos da sociedade. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus está fazendo uma crítica aos judeus, mas o contexto aqui, a ideia central do texto é bem clara. Ai, desculpa. Muitas pessoas são chamadas pelo Mestre, são chamadas por Jesus a cearem com ele e simplesmente dão diversas desculpas, se enganando. Como eu disse anteriormente, nós nos enganamos. Nós nunca conseguiremos enganar Jesus, porque Ele é o som do nosso coração. Antes de sair uma palavra da minha boca, Ele já sabe o que eu pensei. Então, as pessoas se escusam, as pessoas inventam desculpas esfarrapadas para simplesmente não estar à mesa com o Senhor, simplesmente não atarem um compromisso com o Senhor, simplesmente não seguirem os passos do Senhor. Então entenda que seguir Jesus envolve deixar as desculpas de lado. Segundo ponto, andar como ele andou, ou ser o seu talmide. Talmidim significa discípulo, ser o seu discípulo, andar como Jesus andou. Há uma história bem interessante sobre o Talmide, que talvez você já tenha ouvido de mim ou de alguém. Eu já contei isso, que a criança, quando ela iniciava o seu estudo religioso aos 6 anos de idade, o judeu, no caso em Israel, ele aos 6 anos, dos 6 anos até os 10 anos de idade, ele era ensinado na lei, na Torá, nos 5 primeiros livros, ou seja, no Pentateuco. E ali dos 6 anos aos 10 anos, ele é chamado de Beit Said, ele decorava os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia ele decorava. Dos seus 10 anos de idade aos 14 anos de idade, a sua adolescência, ele já havia decorado todo o Antigo Testamento. Ele havia decorado o Pentateuco, havia decorado os livros históricos, havia decorado os livros poéticos, havia decorado os livros proféticos. Então ele já havia decorado o Pentateuco, a Torá toda, dos seus 14 anos de idade. Dos 14 anos de idade em diante, somente aqueles que eram os mais notáveis, aqueles que se destacavam mais, eles eram encaminhados para os seus rabinos, para os seus rabis, os seus mestres, né?
para que eles aprofundassem no estudo da Torá, no estudo da lei, um estudo mais acurado, mais aprofundado. Esses discípulos, esses talmidim, eles não queriam somente aprender o que o mestre ensinava, eles queriam ser o mestre. Eles copiavam a forma de falar, copiavam a forma de andar, o jeito de ser, as palavras empregadas. Eles tinham o mestre como alvo. Havia uma fala, né, que os rabinos diziam que os discípulos, que os talmidim, eles deveriam se cobrir com a poeira que saía dos pés dos mestres quando andavam em Jerusalém, né, uma região desértica. Então eles tinham que se cobrir com a poeira. Por quê? Eles tinham que andar tão próximo do mestre, e conforme o mestre pisava, aquela poeira grudava na orla, na roupa dos seus discípulos. Isso simbolizava que o discípulo tinha um compromisso com o mestre, uma lealdade com o mestre, uma fidelidade com aquele mestre. E tudo que o mestre ordenasse, o discípulo deveria estar disposto a cumprir. Com Jesus não é nada diferente. Nós devemos estar tão próximo de Jesus, que a glória de Jesus resplandeça em nós. O poder de Jesus resplandeça em cada um de nós. Todos nós somos talmidim de Jesus, somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós devemos estar dispostos a realizar todas as tarefas que o nosso mestre Jesus nos ordenar. Nós devemos andar como ele andou. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós devemos copiar Jesus. Então, entenda que nós, como discípulos de Jesus, firmamos um compromisso com ele. Um compromisso de lealdade. Um compromisso de fidelidade. E esse compromisso, ele não pode ser suprido. Ele não pode ser esquecido simplesmente pelas minhas vontades, pelo meu eu, pela minha comodidade, pelo meu amor às outras coisas. Lembre-se que o jovem mancebo, o coração dele estava onde? No dinheiro, nos seus bens. O nosso coração está onde? No mestre, ou nas coisas materiais, ou no mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 6, João diz assim, dois textos que separei bem dentro da questão do discipulado. João vai dizer assim, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Lembra que eu falei? O discípulo andava tão próximo do mestre, que ele andava na sombra do mestre, que a poeira dos pés do mestre grudava no discípulo. Devemos andar tão próximo do mestre de Jesus Cristo e copiar exatamente o modelo que Jesus fez. Jesus foi andar como ele andou. Sou falho, sou pecador, sou miserável, sou pobre, sou nu, sou tudo isso, mas eu tenho que me esforçar em andar como Cristo andou. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O alvo de Paulo era Jesus Cristo. O alvo dos discípulos de Paulo era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a base. Jesus Cristo, ele é o modelo principal. Ele é o arquétipo. Jesus Cristo é o modelo principal, o modelo base, é o alvo que todos nós devemos seguir. É Jesus Cristo. O mesmo Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 11, ele vai escrever ao seu discípulo amado Timóteo, a pessoa muito próxima dele, né? Um velho pastor, o pastor mais rodado, mais experiente, escrevendo a um jovem pastor. Ele vai dizer assim, versículo 3 a versículo 10 a versículo 11. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado.
De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você, Timóteo, tem seguido de perto os meus ensinamentos e os meus procedimentos. Fé, paciência, amor, perseverança. Timóteo via um modelo em Paulo, porque Paulo seguia Cristo. Timóteo não seguia Paulo. Timóteo não via. Paulo está falando aqui que Timóteo não deveria colocar Paulo no pedestal. Não. Paulo é bem claro que ele fala, olha, entretanto, me livrou quem? Me livrou o Senhor. No final ele coloca o Senhor. É Deus. É Jesus Cristo, é o Senhor. O Senhor, ele é o início, o Senhor, ele é o meio e o Senhor é o fim. Paulo vai dizer exatamente que, olha, cara, o meu alvo é Cristo. Olha, eu sigo os passos dele. Olha, eu tento imitar Jesus Cristo. Lembra que eu disse dos discípulos? Os discípulos seguiram seus mestres. Cada discípulo que se tornou um apóstolo, e cada discípulo vai dizer, ó, ande como Jesus andou, o modelo é Jesus. João vai dizer isso aí, Pedro vai dizer isso aí. Todos eles vão concordar em seguinte, ó, Cristo, ele é o modelo central de todos nós. Jesus Cristo, ele é o nosso cabeça. Jesus Cristo, ele é o início, ele é o meio e é o fim. Então entenda que todo discípulo deve andar como ele andou. Todo discípulo deve andar próximo de Jesus. Todo discípulo deve se relacionar com o seu mestre. Que a gente possa entender essa questão. Se você é discípulo, se você é talmide de Jesus, você deve andar como ele andou. Você deve, ó, estar assim, ó, juntinho de Jesus Cristo. Para encerrar nossa aula de hoje, eu quero deixar aqui duas perguntas para você. Você possa responder, fazer uma reflexão, né? Você é comprometido com Jesus ou interessado por ele? Primeira pergunta. A segunda pergunta é, você é comprometido com a igreja ou interessado por ela? E aí? Geralmente, o interessado ele quer algo em troca. O comprometido ele quer relacionamento, como foi falado. O comprometido, o comprometimento, ele nos leva a um relacionamento sincero. Já o interessado, ele se envolve, mas ele quer algo em troca, algo que o beneficie. Tudo que Deus nos deu foi Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós e ele não nos deve nada. Tudo que ele nos dá pelo seu amor e pela sua graça. É isso que Deus nos dá. Pedir não é problema. Não é problema pedir. Ou nessas orações, clamar ao Senhor. Eu peço. Eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos. Eu quero alcançar, eu quero chegar a algum lugar. Eu peço a Deus nas minhas orações, peço pelos outros também. É muito importante pedir pelo outro. Mas entender que Deus não tem obrigação nenhuma de me dar aquilo que eu quero. O que Deus quer de mim é relacionamento. O que Deus quer de mim é compromisso. E o que eu preciso entender é que eu tenho que me aproximar de Deus, me aproximar de Cristo, não por interesse, mas sim por comprometimento, por amor a esse Deus que me ama muito e ama você também muito. Você é precioso para Ele. Nós somos preciosos para Deus. Se não fosse por isso, Deus não enviaria Jesus Cristo a sofrer por nós. Então nós somos muito preciosos. E a pergunta que eu deixo é essa. Se você não é comprometido com Jesus, se você é interessado por Ele, reveja esses conceitos. Ainda dá tempo. Se você não é comprometido com a igreja dele, ainda dá tempo. Dá tempo. Porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Tem espaço para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Se você acha que você não tem dom, que você não tem um talento, que você não serve para trabalhar em algo no reino de Deus, você está muito enganado. Todos nós temos dons e talentos dados por Deus para desenvolver em prol dele e para a glória dele. Querido, acredito que essa seja a última aula online.
acredito, no próximo encontro nós já estaremos de forma presencial. Foi um prazer conversar com você, eu aqui, você aí. Peço desculpas se porventura falei algo que te chateou, que te deixou magoado, não sei. Mas entenda que tudo aquilo que eu falei nas aulas, nós professores, né, foi, foi por Deus. É Deus que nos encaminhou, direcionou nossas palavras. A gente estuda, a gente lê a lição, a gente se prepara, mas é Deus que dá um entendimento. É o Espírito Santo que fala no nosso coração, que vai colocando palavras na nossa boca, no nosso coração. A gente vai, da mesma forma que a gente vai falando, a gente também vai se encaixando nos textos, a gente vai se encaixando nas lições. Essa lição também é para mim. É uma reflexão que eu tenho que fazer se realmente eu sou comprometido com o reino dele, com a igreja dele, se eu sou comprometido com Cristo ou se eu sou apenas um interessado. Então todos nós temos que fazer essa pergunta: eu sou o interessado ou eu sou comprometido? Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça sobre você a sua glória, o seu poder, as suas bênçãos. Que você tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado. Deus guarde você dessa situação que nós estamos passando aí, mas vai passar em nome de Jesus. Conforte seu coração, se porventura você perdeu alguém para o Covid ou para qualquer outra doença. Deus conforte seu coração, que o Espírito Santo esteja confortando a sua vida, confortando o seu coração. E lembre-se que Deus não te abandonou, que Cristo não te abandonou, que Ele te ama muito, que Ele te ama muito e Ele quer que você ande assim, ó, bem juntinho dele, assim como o Talmide andava ao lado do seu mestre, que você ande bem coladinho com Jesus. Tenha uma semana abençoada e Shalom Adonai.